Assim, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Versículo 24. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando na mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois, e já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Só até aqui, curva sua face, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e o Senhor faz. Senhor, nós já te adoramos aqui com louvores, com cânticos, te adoramos com a nossa vida financeira, te adoramos, Senhor, através das orações, mas agora vem a tua palavra, que é santa, que é poderosa, palavra, Senhor, capaz de mudar a nossa trajetória, até mesmo a nossa forma de pensar. Senhor amado, nós repreendemos toda ação contrária à tua neste lugar, que nesta noite seu nome venha a ser glorificado. Aquele que não entende, passe a entender. Aquele que não via, passe a ver. Pai, amplia a nossa visão. Ao começar por mim, quebra corações aqui, para que possamos não apenas ouvir, mas também viver, para que haja praticidade do teu evangelho no nosso dia a dia, Senhor. Não apenas decorarmos, não apenas sabermos onde está, mas que possamos viver, colocar em prática a tua palavra, que é santa e poderosa para mudar as nossas vidas. Assim nós oramos e já te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Nesse momento eu peço você, não entre em rede. Se pegar o celular é só para ler a Bíblia. Fica ligado naquilo que Deus vai estar falando contigo, irmãos. Se veio para a igreja, se entrou nesse lugar, então nós não entramos para perder tempo. Pelo contrário, é para ouvirmos o que Deus tem para falar conosco. Espanta o sono, deixa o cansaço de lado, abra os ouvidos, porque Deus quer falar conosco nesta noite. Nós estamos vendo aqui que Jesus, ele ainda no barco, chegou até Jesus, um dos principais da sinagoga, um homem chamado Jairo. Ele chega até o Senhor e ele vai pedir, ele vai se prostrar, ele vai adorar, ele vai glorificar o nome do Senhor, ele vai se prostrar diante de Jesus. A gente lendo isso aqui a grosso modo, parece algo muito simples. Não se assusta aí não, irmão. Parece algo muito simples. Pastor, mas todo mundo que chega vai se ajoelhar, todo mundo que chega vai se dobrar. Mas Jairo era um dos principais da sinagoga. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que havia uma resistência agora com aquilo que Jesus estava pregando. Irmãos, cristianismo não é a mesma coisa que judaísmo. O cristianismo, ele nasce no berço judaico. Jesus de Nazaré, Jesus da tribo, leão da tribo de Judá. Mas aquilo que Jesus estava pregando, a praticidade da palavra, muitos dos judeus não aceitavam. Estavam presos a algumas tradições, estavam presos ainda à lei de Moisés, estavam presos ao Antigo Testamento, mas a Bíblia vai dizer que o Novo Testamento ele é superior, porque toda a palavra
e Jesus já estava no meio deles, mas muitos ainda não estavam apercebidos disso. A Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes vai surgir a doutrina dos apóstolos. Eles começam a pregando os profetas, eles começam a pregoando tudo aquilo que os profetas haviam dito, tudo aquilo que os profetas tinham profetizado, e vão falar que aquele, o prometido, o Messias, era Jesus Cristo, o Salvador. Surge a nova doutrina. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Alguns vão dizer que ele era responsável pela administração. Já ouvi pregações que vão dizer que ele era responsável pelo louvor. Outros vão dizer que ele era responsável pelo ensino. Eu só sei que Jairo tinha um cargo elevado dentro da sinagoga. Sinagoga significa pequena, ou seja, igreja judaica. Ele tinha um cargo, era alguém que tinha um cargo dentro da sinagoga. Jesus, quando entrava na sinagoga, Jesus causava, Jesus assustava, Jesus curava, até mesmo no sábado. Alguns escandalizavam com a forma que Jesus fazia. Agora imagina alguém que é um dos principais da sinagoga, da pequena igreja judaica, alguém que estava no meio da liderança daquela sinagoga, e Jesus não era muito bem quisto ou visto. Eles eram chamados de os do caminho, assim chamavam aqueles que andavam com Cristo. Jesus, ele está passando, um dos principais da sinagoga, mesmo tendo cargo, mesmo sendo alguém dentro da religiosidade ali daquele povo, alguém que tinha cargo, alguém que tinha um cargo elevado, essa pessoa estava passando por uma crise intensa dentro da sua casa. Sua filha estava acometida de uma doença, e doença de morte. Ele sabia que não tinha solução para ela entre os homens. A fama de Jesus já havia se espalhado. Por onde ele chegava, por onde ele passava, e o evangelho ficava. E assim tem que ser na nossa vida. Onde passa um crente, o crente passa, o crente sai, mas o evangelho fica, irmãos. Essa tem que ser a nossa postura diante da própria palavra e diante dos homens. Ele vai até Jesus, mesmo sendo um dos principais da sinagoga. Existia uma barreira muito grande entre os que andavam com Cristo e os que ministravam na sinagoga, na igreja judaica. Até hoje, eu não entendo muito de judaísmo moderno. Algumas coisas mudaram. O que nós entendemos é de judaísmo antigo, o que nós lemos na Bíblia, na palavra, o que nós estudamos. Mas até hoje, para o judeu, existe o judeu messiânico, aquele que entende que Jesus é o Senhor, aqueles que já se converteram ao cristianismo. Mas existe o judeu ainda, que para ele o livro, a palavra, é até o livro de Malaquias. O Novo Testamento para eles não existe. Jesus para eles é apenas mais foi um grande líder espiritual, mas que de forma nenhuma é Deus. Estão esperando até hoje o Messias prometido. Até hoje, alguns judeus pensam dessa maneira. Jairo, ele vai descer do seu carro. Jairo, ele vai descer da sua casa. É fácil para a gente que servimos ao Senhor adorar, se prostrar, mas para ele não é. Ele vai esquecer tudo que está à sua volta. A crise vai falar mais alto. O problema que ele tem dentro de casa, a filha morrendo. E é interessante, irmãos, que nós temos graus de resistência a algumas coisas. Tem gente que só se humilha quando o negócio não tem mais jeito, mas enquanto tiver jeito, está sempre dando um jeitinho aqui ou outro. Isso é muito comum nas pessoas que nós ajudamos. Tem pessoas que nós vamos ajudar, a gente fala assim: olha, vem, pode entrar, tomar um café. Não, eu tenho vergonha, eu não vou entrar. Eu falei: se ainda está com vergonha, se ainda tem reserva, é porque não desceu o suficiente. Quando nós descemos o suficiente, as reservas vão embora. Quando nós descemos, não tem mais para onde descer. Igual José é jogado no poço. Quem é jogado no poço só tem um lugar para olhar até para cima, porque para baixo não dá para descer mais. Tem gente que, para entender o que é simplicidade, ainda vai precisar descer mais. Tem processos na nossa vida que nos fazem descer, para entendermos que precisamos olhar para o alto, que do alto virá o nosso socorro. Tem gente que só entende isso quando desce o suficiente. Eu rogo a Deus, irmãos, que não venhamos precisar a descer o suficiente, que possamos entender quem Ele é e quem nós somos, que da onde estamos hoje, possamos entender a nossa condição diante do Senhor, quem Ele é na nossa vida e quem nós somos diante dEle e diante dos homens, que nós possamos entender isso. Mas Jairo já está numa situação muito complicada. Ele vai chegar diante do Senhor
Ele não estava esquentando quem está à sua volta. Ele não estava esquentando com o seu cargo. Ele não estava mais esquentando eu costumo dizer, com a armadura que ele tinha naquela pequena igreja. Ele apenas olha para Jesus e ele desce. O que isso me ensina, irmãos? Que um dos passos para podermos administrar as crises é aceitarmos a nossa condição. Olhar para alguém e falar assim: aceita a tua condição. Eu vi pessoas falando: eu não aceito, mas não consegue sair da onde está. Não, eu não aceito ser assim, mas não consegue se mover. Eu não aceito, se não aceitar, é da boca para fora. Porque alguém que não aceita se rende. Alguém que não aceita desce. Alguém que não aceita adora. Amém ou não amém? Primeiro passo para administrar a crise é procurar alguém que possa te ajudar. É reconhecer a condição. Já ele vai reconhecer a sua condição, independente da capa. Olha para alguém e fala assim: ó, tira a capa e desce. Fala para ele: tira a capa e desce. A capa atrapalha, irmão. Essa capa de pastor pode me atrapalhar na hora de descer. Essa capa de diácono, de homem, de mulher de Deus, seja lá do que for, tira a capa. Jairo esquece quem ele é. Por um momento ele deixa quem ele é. Um dos principais da igreja judaica, um dos principais da sinagoga. Ele tira a capa, ele olha, ele vai até Jesus, entendendo que Jesus é maior que tudo aquilo. Está acima das religiões. Estava acima da igreja a qual ele servia, estava acima do cargo dele. Independente do que falavam, ele entendia que Jesus poderia curar a sua filha. Ele chega diante do Senhor e ele não chega pedindo, ele chega adorando, ele chega se prostrando. Hoje é culto de oração. Antes de pedirmos, vamos adorar. Antes de pedirmos, vamos descer. Antes de pedirmos ao Senhor, até porque a Bíblia diz que antes de devemos abrir a boca, ele já sabe de verdade aquilo que você precisa, até mais do que você. Ele sabe o que eu preciso, independente do que eu peço. Então, se for chegar diante dele, chega adorando. Chega adorando. Nós temos aqui no Evangelho de Marcos capítulo 5 lições relevantes para a nossa vida espiritual. Tem que descer, tem que tirar a capa, deixar o orgulho de lado, tem que adorar o nome do Senhor. Nos dá um modelo. Antes de pedirmos, vamos adorar. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus ensina: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o... Primeira adoração, independente da necessidade. Ele chega e se prostra. Ele precisava levar Deus para sua casa. Quem é que precisa levar o Espírito Santo para dentro da sua casa? Meu irmão, adora o nome do Senhor, meu irmão. Glorifica o nome do Senhor. Chega devagar. Chega declarando que ele era, entendendo a sua condição. Ele chega entendendo que ele era, ele tira a capa. Tem gente que não tem nada, mas é orgulhoso. A capa não sai de maneira nenhuma. Diácono Fábio, tem gente com frio aqui, Diácono Fábio. Acho que dá para dar desligado. A capa não sai de maneira nenhuma. Tem gente com frio aqui. Então chega adorando. Chega se esvaziando de quem você é. Nós cantamos aqui Jesus se entronizando. Todos os louvores foram colocando o Senhor no trono, que é o lugar dele, e reconhecendo quem nós somos. Poderíamos ficar falando aqui a noite toda dessa característica de Jairo em descer. Não sei se foi simplesmente humildade ou desespero, mas o processo, a crise, levou Jairo a descer e a reconhecer quem estava naquele barco. Jairo vai conversar com o Senhor. Um dos principais da sinagoga. Agora já não importa quem está olhando. Irmão, nós temos que chegar no nível de adoração com Deus onde quem está nos olhando não importa mais. Temos que chegar no nível de louvor ao Senhor em que aqueles que estão à nossa volta, se está olhando, se está rindo, eu não sei, já não tem que te importar mais. O que importa é enxergar Ele. Eu entendo que só Ele tem a solução, só Ele tem aquilo que eu preciso nessa terra e quando não estiver mais nessa terra. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Onde estamos ainda? Alguns simplesmente não estão nesse nível de adoração, ainda se preocupam com aquilo que os outros vão falar. Jairo já não estava preocupado com isso. Ele desce, ele arranca a sua capa principal de líder, de liderança. Ele apenas desce diante do Senhor e ele começa a pedir pela sua filha. Ele vai falar: Senhora, minha filha está moribunda.
Ele precisa que Jesus vá para a sua casa. Tem gente aqui nessa noite precisando que Jesus, que o Espírito Santo habite na sua casa, no seu lar. E eu declaro, irmãos, que vai habitar para a honra e glória do nome dele. A nossa casa precisa ser um pedacinho do céu na terra. Pastor, tem briga, tem luta, tem guerra? Claro que tem. Somos seres humanos. Onde tem ser humano tem confusão. Onde tem relacionamento, de vez em quando a chapa esquenta. Mas quando Jesus impera, as coisas voltam sempre para o lugar. Crise. Filha estava morrendo. Jairo está desesperado. Jairo consegue convencer o mestre. Ele consegue convencer Jesus a ir até a casa dele. Mas quando Jesus está indo, plim, plim, intervalo, entra alguém na história. A mulher do fluxo de sangue, alguém que não estava na história. Começa a entrar alguém na história. Uma mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue. 12 anos. Pela lei Levíticos, acho que é capítulo 15, se eu não me engano, vai falar da lei ali da purificação e da imundícia. Onde ela sentava era lugar imundo, onde ela deitava era lugar imundo. O homem que se deitasse com ela era considerado homem imundo. Ela não podia sair para a festa, ela não podia sair para a rua. E se saísse para a rua, poderia ser apedrejada. Essa mulher vai enfrentar a multidão. Quando eu falo multidão, não é 300, não, era 1.000, 2.000, 3.000, apertando Jesus, irmãos. Ela vai enfrentar a multidão com aquele fluxo de sangue há 12 anos, anêmica, fraca, incompreendida, sendo tratada de qualquer maneira, porque assim era a lei em Levítico. Ela vai entrar na história. Jesus, agora que estava indo para a casa de Jairo, ele vai parar para atender essa mulher. E aqui nós começamos a ver qual é uma prioridade de Deus. Por que Deus chega primeiro para alguns e não para outros? A mulher, ela entra, mas quem vai chamar Jesus? É Jairo. Quem quer chamar a atenção de Jesus? É Jairo. Mas no meio do caminho aparece uma mulher, 12 anos, um fluxo de sangue, tinha gastado todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ela tinha. Por que meu irmão de trás recebe a bênção na minha frente? Por que pessoas eu estou pedindo há tanto tempo e precisando? Parece que Deus vai visitar algumas pessoas e ainda não me visitou. Por que Ele dá um intervalo na minha vida, no meu processo, para abençoar outra pessoa? Eu não sei. Deus tem as suas prioridades. Eu só sei que Ele é o melhor. Ele é Jesus, é o plano melhor. Ele nunca vai chegar atrasado. Se parou para atender alguém, é porque tu ainda consegue suportar. Se chegou na vida de alguém antes da tua, é porque ainda não era o tempo. Mas a nossa tendência é reclamar. A nossa tendência é murmurar. O que está faltando hoje no meio da igreja é benignidade. Que isso, pastor? Benignidade. Qualidade de querer bem a outra pessoa. Quando alguém chegar para você e falar assim: olha, eu fui abençoado por Deus, Deus abriu as portas para mim, glorifique e exalta o Senhor. Mas o primeiro sinal de alguém que foi abençoado é um sentimento. Deus abençoa todo mundo, menos a minha vida. Deus chega na vida do meu irmão, está faltando ser benigno. Olha para alguém e fala assim: seja benigno, meu irmão. Porque o Deus que está abençoando o irmão que está do teu lado vai chegar na tua vida também. Amém ou não amém, irmão? Amém ou misericórdia? O Deus que abençoa, quando eu vejo Deus abençoar alguém, quando eu vejo Deus abençoando a igreja, eu olho para a Janice e eu falo assim: Deus está atendendo a nossa oração. Deus ainda não chegou aqui não, mas já chegou lá. Se chegou lá, Ele está vindo. Daqui a pouco Ele chega aqui também. Glorifica o nome do Senhor por Deus na vida de alguém, porque é testemunho. Se Deus está abençoando alguém, vai abençoar a tua vida também. Olha, pastor, Deus abriu um porto que não tinha parede. Dá glória a Deus, meu irmão. Mas há primeiro sentimento de alguns é o de egoísmo. Benignidade. Seja benigno. Fique feliz com a felicidade do próximo. Fica feliz com a bênção de Deus na vida de alguém, irmãos, porque a esses Deus tem olhado também. Deus dá intervalo na história de Jairo. É interessante como Deus dá intervalo em algumas histórias para abençoar outras pessoas. Ele pode fazer tudo ao mesmo tempo? Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. É claro que Ele pode. Mas Jesus, Ele para. Mas tem motivo para Ele ter parado. Enquanto Ele para o processo, o que Jairo estava todo mundo feliz. A mulher vai tocar o Senhor, dele vai sair virtude, a mulher vai ser curada, ele vai gritar: quem me tocou? Alguém vai falar assim: Senhor, o povo te aperta e tu pergunta quem te tocou, porque de mim saiu virtude. Estava todo mundo feliz, mas alguém não devia estar feliz, porque tinha alguém querendo levar Jesus para sua casa.
E esse alguém era Jairo. Aí o interessante é que os outros principais da sinagoga, no versículo 35, alguns dos principais da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Porque o tempo tinha passado. Mas assim como Deus fez, quando mandou remover a pedra e falar para Lázaro sair para fora, assim como ele esperou os dias para voltar, Jesus estava cuidando da mulher do fluxo de sangue, mas não tinha deixado de olhar para Jairo. O fato de Deus não ter se manifestado na tua situação não significa que Ele não esteja olhando para você. O fato dele ainda não ter se manifestado, porque quando Ele se manifesta, Ele dá jeito, não significa que não está ouvindo nossas orações. Não significa que você está abandonado ou perdido. Deus está cuidando de outras pessoas, mas não deixou de olhar o seu processo no meio. Enquanto Jairo estava ali preocupado, ele estava curando a mulher, sem olhar para ela, vai dizer: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ela crê o suficiente para que isso acontecesse na vida dela. Ele jamais tinha deixado de olhar para Jairo. Mas os amigos, os outros líderes, cuidado, nem todo mundo está em Deus, nem todo mundo é direcionado por Deus para te dar uma palavra em determinada situação que você está vivendo. Vão olhar para Jairo e vão falar: olha, para que enfadas mais o mestre? A tua filha já está morta. Vão falar para ele: não adianta mais. Tem gente falando para você a todo tempo: para que tu ainda ora? Para que tu ainda luta? Para que tu ainda busca? Teu casamento acabou, tua história está complicada, tua família está destruída. Para que ainda enfadas o mestre? Imagine agora Jairo ouvindo isso. Jesus já para, a filha está morrendo. Jesus para, cura uma mulher, mas imagine a cabeça daquele homem. Versículo 36 vai dizer assim, ó: Jesus tendo ouvido essas palavras. Irmão, Deus está ouvindo tudo que estão falando a teu respeito contigo. Você entende isso? Pastor, estão falando de mim. Jesus está ouvindo tudo que estão falando a teu respeito. Para quem falas do mestre? No meio da multidão, Jesus ouviu. Versículo 36. Jesus ouvindo aquelas palavras. Agora imagina assim, eu fico pensando, de vez em quando eu fui conjecturando, viajando aqui na Bíblia, a autoridade da mansidão de Cristo, irmãos. Sem gritar, sem falar alto, escrevendo na areia de vez em quando. Estão querendo apedrejar a mulher, ele está escrevendo. A autoridade da mansidão de Cristo, irmãos. Para quem falas o mestre? Para que tu continua orando? Para que tu continua toda quarta-feira aqui? Para que tu vem domingo na escola bíblica? Só as vozes. Para quê? Já não tem mais por que lutar. Nada melhora na tua vida. As portas não se abrem. Satanás usando bocas, usando pessoas, usando mentes. Para que tu ainda prega? Para de pregar. Para de falar. Tu prega lá fora, mas tua casa está voltada de cabeça para baixo. Para quê? Por que tu ainda ora? Por que tu ainda pede? Se nada muda na tua vida. É isso que ele tem falado? Não é isso que as vozes têm tentado colocar na mente de pessoas que estão aqui ouvindo essa pregação? Jesus vai olhar. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Tinha outros principais. É a liderança aqui que está falando, para ele deixar de incomodar a Cristo. Ele vai olhar para Jairo. Não temos. Crê somente. Quer aprender a administrar a crise? Não temos. Crê somente. Olha para alguém e fala assim: não tema, meu irmão. Creia somente. Jesus para, Jesus ouve, vira para Jairo: não temos. Crê somente. Diante daquela multidão, ele vai chamar 3 para chegar até o quarto da menina. Jesus vai falar assim: ó, ela só dorme. Não, ela estava morta. Ela tinha morrido. Mas o que para nós é uma condição permanente, para ele é uma condição transitória. Quem dorme pode acordar. Para ele tanto faz, irmãos.
Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser levar, ele leva. Se ele quiser matar, ele mata. Se ele quiser dar vida, ele traz vida. Para ele, aquilo que é permanente para nós, para ele é transitório. Não há nada tão difícil que ele não possa fazer. Ele vai chamar Pedro, vai chamar Tiago, vai chamar os três. Tinha gente planteando, tinha gente que era contratado para chorar naquela época. Os enterros se contratavam pessoas para chorarem pelo defunto. Já tinha gente lá querendo ganhar um dinheirinho. Já tinha gente chorando ali dentro do quarto. A casa estava cheia, todo mundo gosta de uma desgraça. Mas quando Deus glorifica e abençoa alguém, ninguém aplaude. Mas quando é na desgraça, rapidinho a rua enche. Quando alguém é abençoado, ninguém nem quer saber, porque foi ele, não fui eu, então não estou nem aí. Mas quando é desgraça, quando o pau come, quando o marido bate numa mulher, a rua fica cheia rápido, todo mundo quer ver o curioso. A menina estava morta, desgraça de Jairo, um dos principais da sinagoga, alguém que ensinava, alguém que ministrava, alguém que pregava, agora está em desgraça. E tem gente torcendo para que homens e mulheres de Deus caiam. Mas Jesus estava ali, ele tira todo mundo. Tem coisas que tem gente que não vai poder ver acontecer na tua vida. Tem milagres que Deus vai fazer, mas tem muita gente em volta. Tem muita gente olhando, e quem está lá não é para estar. Quem está lá não é para ver, é para tirar, é para arrancar. Não é para estar dentro do quarto onde o milagre vai acontecer. Não é para estar no teu quintal onde o milagre vai acontecer. Tem pessoas que não poderão ver como vai acontecer, só saberão que aconteceu. Porque Deus vai ser glorificado na minha e na tua vida. E eles vão ter que dizer: Deus está na vida deles, mas não irão fazer parte do processo do milagre. Porque não creem, porque falam demais, porque querem o teu mal. Tem gente que Deus vai tirar da tua vida, você não vai entender por quê. Porque você não vê o que eles falam de você, mas Deus está vendo o que eles falam de você. Você vai falar assim: por quê? Era meu amigo? Não era, não. Deus sabe que não é. Você até acha que é, mas Deus sabe o que Ele fala de você quando você não está. Então não resista. Tem gente que tem que sair. Não vai fazer parte do teu milagre, pô. Algumas pessoas não vão fazer parte do seu milagre, mulher. Não vão fazer. Não tem que ver. Não tem que estar. Ele vai expulsar Jesus, ó, sai todo mundo, fica aqui só vocês três. Ele vai lá e ressuscita a menina. Eles veem a menina andando. Depois vai ver a menina comendo, vai ver o milagre, como aconteceu. Não é para isso saber. Nem todo mundo está pronto para ver milagre, irmãos. Só para ouvir o testemunho, mas ver como aconteceu, nem todos estarão lá. Alguns ouvirão falar, alguns verão que Deus mudou a tua trajetória, mas como aconteceu, não é para alguns ver. Isso não é para compreender, é para viver, é para acreditar. Tá? As crises são possíveis administrarmos as crises. Temos que aprender a adorar. Temos que aprender a descer. Temos que aprender que Deus tem um tempo certo para cada um de nós. E é no tempo certo que Ele vai concluir a sua obra. Todo milagre, toda bênção passa pelo tempo de Deus. O tempo é dele. É da maneira dele, é do jeito dele. Se tu tentar da gente no jeitinho, tá ruim. Porque é com ele a manobra. Tem coisas que nós temos que lutar, mas outras é ele que vai fazer. Já começa a entender isso. Mas o importante, irmãos, é em tempo de crise, não deixe de adorar. Jairo estava, quando ele vê Jesus cumprindo o seu ofício, continua adorando. Enquanto o milagre não chega, continua adorando. Enquanto a crise não para, continua adorando. Enquanto as coisas não melhoram, continua adorando. O problema é que tem gente que para de adorar. Tem gente que para, Deus já está falando com pessoas: serei contigo enquanto tu for fiel à minha obra, aquilo que eu tenho para você. E alguns não entenderam isso ainda. E quando começam a parar, as coisas começam a dar para trás. Tem gente que só vem quando a coisa aperta, só vem para a presença, só está com Deus quando o negócio aperta. Por que tem que apertar? Para eu adorar o nome do Senhor. Por que eu não posso simplesmente aprender com o processo? Entender que Ele é digno de todo louvor e adoração, estando mal ou a minha vida estando bem. Ele é o Senhor da nossa vida. Alguns não verão. Vai ter intervalo. Alguns vão ser abençoados na tua frente. A bênção vai chegar para onde? Vai demorar para chegar para você. Demorar não. Toda a estrutura já está pronta. Guarde isso no teu coração. Deus já preparou toda a estrutura. Você é que não está pronto para receber. Já está tudo preparado, irmãos. Tudo que Deus tem para nós, Ele já preparou.
já trabalhou nisso. O que está faltando é estarmos prontos para receber o que virá do alto sobre a nossa vida.